pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação enorme receber todos vocês aqui hoje. É a primeira edição do nosso Next Talk. É uma satisfação enorme receber o Luiz Paulo Teixeira, que vem diretamente de São Paulo, para engrandecer essa primeira edição do nosso evento. Muito obrigado por ter se deslocado de São Paulo, especialmente para vir aqui abrilhantar esse nosso bate-papo. Muito obrigado, muitas pessoas conhecidas aqui no auditório para engrandecer esse bate-papo nosso também. Espero que seja muito rico e que seja de muito proveito para todos. Obrigado, viu? Boa noite. Estamos bem, não? Alguns rostos conhecidos, pessoas especiais encontrei aqui também. A casa, não penso nada, muito obrigado pela oportunidade de estar de volta em Prudente. Essa terra que acolheu um dos nossos negócios por um tempo e me inspirou muito a falar de negócios, de empresas, mas principalmente de gente, de pessoas. Eu fiquei um pouco... Quem era essa pessoa que eles chamaram aqui, não sei o quê, impressionante, tá? Eu não conheço, não sei se vocês conhecem. Quem me conhece de próximo sabe que tem duas coisas que eu faço na vida que deram certo. A primeira coisa é servir. A educação é uma honra trabalhar com a educação. É que nem, não sei se vocês são pais ou mães, que professor e pai e mãe tem uma coisa muito parecida. A gente trabalha para o sorriso dos outros, para o sucesso dos outros. E a segunda coisa é aprender todos os dias. Sabe quem faz isso sempre? Estagiário. Então eu me sinto estagiário da vida, porque eu sirvo todos os dias e aprendo todos os dias. E é a primeira coisa que eu digo a vocês, que vale a pena. Esse bate-papo que nós vamos fazer aqui, a intenção é que ele não seja tão formal, né? Não, com certeza. Então, assim, só vai funcionar se nós jogarmos juntos. Quem está disposto aqui a jogar junto? Bora? Quem é empresário ou empresária aqui, levanta a mão, por gentileza. Querem um abraço? O mercado empresarial não é uma tarefa simples, não é verdade, gente? E o que a gente vai conversar hoje aqui é um pouco sobre como sair dos desafios do cotidiano. Então nós vamos interagir um pouco, falando um pouco das nossas experiências. São 20 anos no mercado imobiliário. Na verdade, já até um pouquinho mais. São quase 25 anos de mercado imobiliário. Agora que você está com 28, né? Então, comecei muito cedo, com 3 anos. Né? Então, e eu também já estou com alguns 20 e poucos anos no mercado de educação e outros negócios. Então, só que a gente continua igual. Pergunto a você, para a gente começar essa jornada. Mudou muita coisa quanto ao assunto desafio, quando você começou lá atrás, do que agora? Olha, em relação a desafios, eu acho que o maior desafio a gente tá ser empresário no Brasil, né? Eu acho que esse é o maior desafio de todos, porque entra governo, sai governo, muda o plano econômico, daí muda a política habitacional, daí muda a política de juro, aí, enfim, e a cada 4 anos a gente vive essa montanha-russa que é o Brasil, né? Então, eu sinto da mesma forma. Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é o fato de ser empresário aqui. E eu também sinto dessa forma. Vocês que são empresários, empresárias, sentem também igual? E será que é diferente para o trabalhador? Quem hoje tem uma atividade profissional e não é empresário? Hoje, levanta a mão, por gentileza. Vocês sim querem um abraço? Não. A gente brinca, porque a perspectiva e o desafio de cada um é diferente. A gente tem desafios diferentes. O empreendedor tem desafio de fazer o negócio funcionar. Tem a responsabilidade de pagar as contas antecipadamente. O empreendedor entra em risco antes. Eu aporto na frente, coloco alguma coisa em risco para dar certo. E o trabalhador coloca o seu tempo a favor para que aquilo dê certo. E o que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os desafios e como as inovações, a tecnologia pode ajudar. Agora, uma coisa importante é,
Desde o tempo que eu estive aqui em Prudente, e como digo, é nostálgico, é especial, uma palavra importante que a gente falava aqui é que a gente tem que tirar essa síndrome do cachorro vira-lata. Caiu da mudança. Eu estou em Prudente, mas eu sou de Prudente também. É daqui para o mundo, não do mundo para cá. A gente pode buscar informações lá e a gente é capaz, aqui de Prudente, fazer coisas incríveis, coisas que são além do esperado das grandes capitais. Então, o que nós vamos falar aqui, a gente vai tentar usar a tecnologia, mas aterrissar para que seja possível no dia a dia do profissional e do empresário. Beleza, gente? Então, bora nós. Primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre inteligência artificial generativa. Nossa, que palavrão, tio Luiz. Quem que já experimentou qualquer coisinha de inteligência artificial na vida aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Legal. ChatGPT instalado no celular, já percebi. Estou errado? É isso aí. Vamos entender o que é inteligência artificial rapidamente, aí depois eu vou passar uma bola para você contar como é que nós estamos por aqui. Tá bom. Primeira coisa, a inteligência artificial não é nada muito novo. Como assim, cara? Você está falando uma coisa que eu nem sei o que é e não é novo? A inteligência artificial generativa é uma coleção de conhecimentos ou informações que, de maneira ordenada, vamos falar assim, alguém foi lá e colocou vou falar bem simples, tá? Trouxeram um computador ou um chip que consegue processar muitas informações e com isso consegue trazer respostas muito rápidas a você e mais do que isso, baseado no que existe no mercado ou a informação disponível, eu sugiro, ou a ferramenta sugere, soluções. Luiz, explica melhor. Todo mundo já bateu um Google aqui de uma informação? Olha, eu queria saber sobre isso, perguntei para o Google onde é que fica o decorado da Mantei Funada. Ele responde para a gente? Eu fiz uma pergunta e respondeu. Qual que é a diferença disso para a inteligência artificial generativa? Os novos aplicativos ou soluções são mais rápidos, têm mais informações e não apenas responde o que você pergunta, mas também oferece. Já que você está querendo ir lá na Mantei Funada hoje, no decorado, sabia que hoje vai ter lá alguma coisa, um evento hoje à noite? Então, passo além. Então, de maneira figurada, é isso. E o que realmente mudou, Luiz? A democratização. Isso no passado, não vou falar de você que você tem 28, né? Eu vou chamar o Paulo, que tem um pouquinho mais de 30, 35 anos, né? Paulinho, lá nos anos 70, como é que era um computador? Quase o tamanho dessa sala. Fitas enormes para falar. Então, precisava de muita informação, muito material para processar a informação. Alguém aqui nessa sala não tem um telefone, smartphone? Alguém não tem ou todo mundo tem? Aqui, ó, eu tenho o meu. O que mudou no tempo é o preço. Hoje, o homem comum consegue adquirir informações mais baratas. Quanto que custa uma mensalidade de ChatGPT 4.0? $20. É uma coisa absurda. $20 hoje, está 6 o dólar? Mas tá caro, hein? É você que está me dando isso aí? R$120. Bom, mas R$120 é possível para alguém comprar? É. E o que muda é que a pessoa com R$120 começa a ter a velocidade de uma pergunta, soluções que ela não tinha antes. Então, o que mudou de lá para cá é o preço do acesso. Fez sentido isso para vocês? Agora, nas empresas, sabe o que muda? Produtividade. Eu queria um exemplo aqui de quem são os empresários empreendedores. Tem empreendedor aqui no meio da... Quem que está aqui nessa... Tem um amigo aqui que está com a mão aqui pensando que esse cara está falando um monte de bobagem. Qual é o seu mercado? Você trabalha com o quê? Autopeças e mercado financeiro. Maravilha.
Quantos funcionários tem no supermercado de autopeças? 82. Está aceitando currículo lá, não? De repente, né? Tá difícil até arrumar. Mas olha só, imagina que com 82 funcionários, às vezes a gente tem que ter para cobrir 2, 3 turnos, porque tem que buscar peça, tem que organizar, tem que catalogar, tem que atender cliente. Imagina se você tivesse a R$120 alguém que pudesse atender os seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e quando o cliente perguntasse, você tem a peça do Opala 77 do coxinho? Aí ele fala assim, 1 minuto, sim, tenho, custa tanto, eu tenho 4 peças, posso te entregar em 24 horas. Isso seria bom? Não, sem ficar doente, sem pedir atestado, sem ter reclamação trabalhista depois, tem todas essas vantagens. Né? Não, vamos até tomar cuidado, senão os trabalhadores vão pegar a gente de pau, né? Nós estamos fritos aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o grande lance da inteligência artificial chama-se produtividade. Tudo aquilo que a gente faz de uma maneira natural, que é a nossa, a gente às vezes cansa, tem às vezes um problema, a gente distrai, a gente consegue de uma maneira muito produtiva e com preço muito baixo que a inteligência artificial nos ajude. Vou fazer uma pergunta aqui. Renatão, você já experimentou alguma inteligência artificial aqui que a gente possa dar um exemplo para as pessoas que você lembre disso? Já. Na verdade, hoje o ChatGPT 4.0 já faz parte do meu cotidiano, né? Muita coisa eu consulto, muita coisa eu penso, muita coisa me ajuda a trocar ideia de qualquer coisa, o ChatGPT. Além disso, hoje o nosso comercial ele tem uma inteligência artificial generativa. O primeiro contato de qualquer lead, de qualquer cliente que entra na nossa empresa hoje é com a Kimi, que por sinal é o nome da minha avó. E a gente nomeou ela do a nossa inteligência artificial generativa. Que maravilha. Começa com ela e aí ela vai filtrando o lead para daí encaminhar para o nosso comercial. Lembra, todo mundo, você sabe o que é lead, todo mundo está familiarizado com essa informação. Lead é toda a oportunidade que chega até a gente, um potencial cliente. Um contato que vai ser transformado em uma oportunidade. Então ele está falando, toda vez que alguém liga aqui ou bate aqui, conversa com aqui. Perdoe, sua avó ainda viva? Não. Não, ela já é falecida. Mas você tem ela presente aqui. Sim. Na inteligência artificial. É que assim, o nome da empresa Manpay é o nome do meu avô. Vocês sabiam disso? E Kimi é o nome da minha avó, que a gente deu o nome à inteligência artificial. Então foi mais uma homenagem aí que a gente fez. Que legal. E uma outra coisa que a gente está implementando, viu, Luiz? Hoje há pouco tempo, a gente fez a assinatura do pacote da Microsoft e todos os nossos colaboradores hoje têm acesso ao Copilot, que já vem embarcado na solução Microsoft. De novo o preço. Comprou uma coisa, veio outra junto que já ajuda a produtividade. Olha o preço entrando aqui. E o que a gente quer com isso? Hoje a gente ainda não implementou a cultura ou as pessoas ainda não se aculturaram a fazer essas consultas. Mas nós já estamos desenvolvendo planos internos para que isso seja uma coisa diária e corriqueira para todos os colaboradores. Quer uma outra coisa que funciona? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei ontem para o Dente. Cheguei ontem e assim, fiz uma reunião atrás da outra. Não é muito bom isso, não recomendo a vocês, sabe? O negócio de fazer muita reunião, ficar malucão, mas é o que estava acontecendo. E eu não tive tempo exatamente de filtrar. Quando a gente faz muitas reuniões, sabe aquele negócio? Aí eu fiz a primeira reunião, eu tinha que fazer isso, mas depois eu tinha que fazer outro. Sabe que a gente esquece de anotar? Ou tem que fazer coisas? A gente usa o pacote do Google no Sales Cloud. E lá no pacote do Google, da mesma forma que você tem o Copilot no Microsoft, a gente tem o Gemini no Google. E aí teve as reuniões, a gente fazia videoconferência e tinha um botãozinho lá. A Gemini pode te ajudar. Aí eu apertava na Gemini, o que ela fez? Ela resumiu toda a minha reunião. O Luiz Paulo falou disso, o Rodrigo falou daquilo. No final, os dois combinaram que na quinta-feira vai ser entregue tal projeto. E enviou um e-mail para mim e para o Rodrigo que participou da reunião. Não é bom isso? Para quem fez 10 reuniões ontem, falou, salvou a vida. Quanto custou isso? Não custou, porque eu já tinha comprado o Google e estava tendo o Google. Então, de novo, o dinheiro entrando aqui.
Então, para a gente só fechar esse assunto e entrar nos próximos, não precisa se assustar com a inteligência artificial. Ela está presente, ela está acessível, porque ela é muito... A gente fala que ela tem uma usabilidade muito boa. Vou dizer assim, eu conheci recentemente, vocês conhecem a TOTUS? Alguém já ouviu falar da TOTUS? RP? É uma grande empresa no cenário de tecnologia nacional. E o fundador dela, que é o senhor Ernesto Rabicorn, ele diz que ele é um garoto de programa, porque ele programa, né? Assim, senhor de 80 anos, nem com uma dessa. E aí ele já está aposentado, e eu falei, senhor Ernesto, o que o senhor anda fazendo atualmente, já está com mais de 80? Eu tenho olhado para a inteligência artificial, tenho entrado para ver como é que ela faz. Mas, senhor Ernesto, eu não acho isso muito difícil. É que nada, rapaz, é muito mais fácil do que a da época que eu programava lá atrás. É muito mais intuitivo, né? Então, assim, hoje você não usa o Waze para andar de carro, você não atende o WhatsApp, é muito mais fácil. Então, o que eu digo a vocês, se o senhor Ernesto Rabicorn, mais de 80 anos, está puxando para dedicar 15, 20 minutos para a inteligência artificial, brincando com ela, conversando com ela, não percam tempo. Não tenham medo. Ela só não é criativa, mas ela ajuda muito. Ela vai te trazer informações. É melhor que o Google, é mais divertido que o Google. É mais assertiva que o Google, né? É mais assertiva que o E Google. até assim, viu, Luiz? Eu vou contribuir um pouco com esse assunto. Esses dias eu tive numa imersão lá na Starts, em São Paulo, uma imersão de 3 dias, assim, que eu recomendo a todos que vão, e não sei, os clubes também. Claro. Né? Essas imersões, assim, você sai com a cabeça a mil, fervilhando, pensando mil coisas, né? E assim, uma das coisas que eles falaram muito siga o dinheiro para você entender quais são os próximos passos. O rastro do dinheiro. O rastro do dinheiro. E o dinheiro hoje do mundo está para onde? Está para a inteligência artificial. Isso aí. O governo dos Estados Unidos anunciou em janeiro um investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Dias depois, a China foi e anunciou também que não anunciou montante, porém anunciou que vai fazer um investimento massivo também em inteligência artificial. Semana passada, a Mampei Funada falou que vai investir bilhões de dólares. O Apple fez o pronunciamento, enfim, grandes empresas estão focadas nisso. Eu acho assim, se você ainda não começou a entender esse movimento, comece, porque você já está atrasado nisso. Não, e outra coisa, dá tempo, ainda dá tempo. Se você começar hoje, você está um dia adiantado de todos os outros que não começaram. Os seus concorrentes podem não ter começado ainda. E aí você já tem um pouco mais de passagem. Nossa, mas coisa estranha esse negócio de inteligência. Calma que a gente vai piorar. Vamos tomar um remedinho da pressão que vai piorar. Se você hoje for em qualquer grande evento, de qualquer área que qualquer pessoa atue aqui, eu tenho certeza que, sei lá, 50%, 60%, 70% do evento vai tratar o tema vai ser inteligência artificial. Isso já há 2 anos, tá? Desde metade de 2023 para cá, todos os grandes eventos mundiais, a pauta roda em cima de inteligência artificial. Sabe outra coisa que eu queria falar com você? Por que você foi para São Paulo, Manistades? Por que você arrancou? Saiu daqui para ver esse negócio lá? Pô, Luiz, eu sou um cara muito curioso, sabe? Eu eu quero ver coisa diferente. A vanguarda do Brasil onde é? São Paulo. Onde tudo acontece primeiro, em São Paulo. E por que esse tema? Você é mais evoluído, você vai para a China, você vai para o Vale do Silício, eu tô indo para São Paulo ainda. Eu chego lá, mas... Não, nós vamos junto. Tem convite hoje para todo mundo aí, ó. Mas então, você foi atrás da inteligência artificial mesmo? Não, eu fui atrás de informação, eu fui atrás de entender o que está ocorrendo de disrupção, eu fui atrás de entender as novas tendências, eu fui atrás de entender os próximos passos, porque apesar do meu negócio se construir da mesma forma há 200 anos, eu vou sofrer um apagão daqui a pouco. O meu negócio vai sofrer um apagão de mão de obra. E se eu não entender o que está acontecendo no mundo, a hora que acontecer, aconteceu e eu fiquei para trás, entendeu? Alguma semelhança com o mercado de vocês? Eu estava aqui há pouco tempo conversando com a Arlindo. Cadê o Arlindo? Tá por aí?
Lindão, estavam falando sobre o mercado do agro, do desafio que era a mão de obra em alguns certos momentos. Será que isso é cativo ao mercado da cadeia da construção? Tem o mercado também de autopeças. O mercado financeiro hoje, se você olhar os mercados de licitação pública, troca de moedas ou de investimento, mais de 50% são operados por robôs, pela velocidade. Mas o que é um robô? É alguém que ele é como se fosse um escravo. Você dá parâmetros e ele trabalha com os seus parâmetros, mas numa velocidade muito maior que o ser humano. Então a gente já está mudando nos mercados. E quando a gente fala do mercado de... esse assunto estava lá atrás, mas já vou puxar para cá. Já que você está falando que o seu mercado pode mudar, começo eu falando do que vai mudar no mercado de construção, ou você quer falar? Não, você pode falar, depois eu complemento. Então tá bom. Pessoal, mercado de construção, primeira coisa importante. Quantos anos... Vou pegar... Seu Mauro, estou com um amigo aqui. Quantos anos, seu Mauro? 87. Trabalha ainda, seu Mauro? Bastante. Desde que idade, seu Mauro? Desde que idade? Trabalha desde cedo. Olha só, gente. Será que uns 30 anos atrás a gente podia imaginar que o homem ou a mulher, tanto faz, não estou falando de gênero, trabalharia até 87 anos com virtude, com vigor? Não. A gente está vivendo uma era que antecede um grande fenômeno. Nossa capacidade produtiva hoje é muito maior do que no passado. A gente consegue ter uma capacidade física e mental que vai além dos 80 anos. Dizem que no futuro não vão viver mais. Não, na verdade, nessa imersão, um dos professores chegou assim na sala e perguntou: gente, qual é a idade média de vocês, né? 28 aí, nós, né? A nossa é 28, mas lá na sala, tirando eu, era em torno de 50 anos, né? Aí o professor falou assim: gente, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que vocês que estavam aí pensando daqui 30 anos, tá na praia, tomando uma, relaxado embaixo do guarda-sol, não vai acontecer. Vocês vão estar produtivos, vão estar trabalhando, vão estar querendo fazer mais. Não, na verdade essa é a ruim, né? E a boa é que vocês muito provavelmente vão viver até os 120 anos. E isso não é um achismo, tá? Isso, lá no Vale do Silício, eles já têm certeza dessa informação. E eles já estão trabalhando e desenvolvendo soluções, exames, remédios, medicamentos, para que isso, cada dia, mais rapidamente se torne verdade. E a gente tem uma capacidade de viver não só mais anos, mas com mais qualidade. Então, não sei se vocês pouparam economia suficiente, mas comecem a pensar que vai durar um pouco mais, né? A medicina tem avançado muito. Aliás, nós temos um médico aqui que é médico da medicina integral. Cadê ele? Cadê ele? Aqui? Ó, doutor. Falaram que você vai cuidar de mim. Verdade? Cuidar de mim é fácil, né? Quero ver cuidar do atleta. Nós vamos saber. Então, a medicina integral, ela vai falando do ser humano, a gente vem com mais informações e com mais condições. Ela avançou muito. É muito mais do que o Ozempic. É muito mais que Mounjaro, viu, gente? A gente está pensando em outras coisas, curas de doenças que antes aconteceu. E aí, o que isso muda no nosso dia a dia? Nas nossas empresas, nós temos pessoas de gerações diferentes. Mas eu não aguento essa molecada, tio Luiz. Essa molecada não quer nada com nada. Na minha época, se eu falasse que não queria, nego preguiçoso. Essa geração Z, milênios. Não acontece aqui, né? Só lá em São Paulo, né? Existem empresas hoje com 4 gerações. 4. Gente de 20 anos, gente de 30, gente de 40, gente de 50. Imagina a loucura que é o impacto de várias gerações trabalhando juntas. Então, a gente tem que se preparar para obter o melhor de cada uma dessas gerações para
coexistir. A gente já não fala mais em processo sucessório, que não se sucede, se convive. Como é que eu faço para conviver com as novas gerações trabalhando juntos? Porque eu não vou parar a hora que meu filho assumir ou quando o sucessor assumir. E quando a gente vai falando disso, no mercado da cadeia da construção, a gente vem falando sobre novas modalidades de construção. Construções modulares, construções off-site, canteira inteligente. O que isso significa, Luiz? Olha, de alguma maneira, gente, traduzindo isso, a gente tem novos modelos de subir uma parede. Nossa, mas tem um prédio que cresceu tão rápido, eu nem vi. A construção industrializada, ela começa antes, ela chega praticamente encaixada, que nem o Lego, ela ajuda a ir mais rápido. Ela consome menos água. A gente está num planeta que a sustentabilidade tem que ser... A gente tem que pensar. Não tem tanta água para construir uma parede, para empilhar tijolos. A gente tem menos equipamentos, menos gasolina em equipamentos que geram mais poluição. Agora, qual que é o ponto disso tudo? E aí eu depois vou passar para o Renato. Tem um negócio que a gente chama de biofilia. Tudo é muito legal. Mas será que... Lembra que eu falei para vocês que a gente vai durar até 126 anos? Ele falou? Será que nós estamos prontos para assumir que eu vou mudar da minha casa para um negócio, vou viver dentro de um container? Possível é, mas tem um questionamento. Biofilia é o tempo que as coisas duram junto com a natureza. Será que a casa, o teto que eu vou viver, ele vai ser tão adequado no futuro como é hoje comigo? Será que ele vai durar tanto quanto eu vou durar? Porque a medicina vai dizer que eu vou durar, mas eu não sei ainda, precisa de tempo. E aí eu pergunto para o Renato, como é que vocês estão olhando essa nova cadeia da construção, a inteligência do canteiro, a construção modular, a construção off-site, e como é que vocês veem isso na Mapei Funado? Na verdade, assim, a gente acabou hoje de entrar num grupo de estudo, pode-se dizer assim, que tem grandes empresas hoje participando em São Paulo, que chama Enredes, que é da CTE. CTE hoje é referência na parte de engenharia. Se eu te contar, você não imagina. Por quê? Que você é amigo do Bob? Não sou amigo do Bob de Souza, mas o Enredes começou com a gente. Ah, que legal. Então, o baita projeto tem grupos de estudo, fantástico. É isso aí. A gente hoje participou da aula inaugural aí, o Fernando Chim, nosso gerente de engenharia, participou. E assim, a gente quer estar próximo de tudo que está acontecendo, de aprender tudo que está por vir, porque tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que está por vir. Porém, diante disso que você me perguntou, eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem no Brasil, qual é? Nós não temos algo construído no formato que é na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, com mais de 10 anos de algo construído. Então a gente não sabe como que isso vai se comportar ao longo do tempo, que tipo de patologia vai ter. Aqui nós temos um calor intenso, aqui a gente tem uma variação térmica enorme. Prudente, quente? Não, aqui é fresquinho. Tá doido. É agressivo, gente. Não, mas eu digo o Brasil de maneira geral, não estou nem falando especificamente de Prudente. Então, assim, como essas novas tecnologias vão se comportar? Ainda é uma incógnita, ainda é uma interrogação. Então, assim, a gente tem acompanhado que no sul do país o pessoal tem investido nessas novas tecnologias. Em Itapema começou um prédio agora com steel frame, em parceria com a empresa do Roberto Justus. Como que vai ser isso daqui a pouco? Não sei. Mas lá eles estão com um desafio muito grande de mão de obra, porque tem muita obra saindo lá. Então foi a forma que o empreendedor achou de resolver o problema dele. Mas ele está resolvendo esse problema. Qual é o próximo problema que está por vir? Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida, com essa característica sua de ir atrás do rastro do dinheiro, buscar essas inovações, essa inquietude, se tiver uma empresa que vai lançar aqui, provavelmente vai ser você, porque você já está na frente estudando. Não, na verdade a gente já está estudando, a gente teve uma visita numa fábrica grande, regional aqui de pré-moldados, a gente está entendendo se é possível fazer isso, um prédio com estrutura pré-moldada, fechamento em paredes de concreto e internamente tudo drywall. Isso já é uma construção off-site, porém já é um modelo muito mais testado.
Porque ele já constrói assim já há muito tempo. Qual que é o limitante disso? Que a gente só consegue construir até 8, 9 andares. Então não pode ser um prédio muito alto. Sabe uma coisa que eu mais gosto que vocês falam aqui? Vocês falam de inovação, mas vocês falam também de maneira sustentável. Não adianta eu pegar tudo que é novo e fazer de maneira maluca, né? A questão da qualidade do conceito é muito importante para casa. E eu diria que se eu cuidar de um teto ou de um investimento meu, isso para mim é primordial. Com certeza, senão você vai sair apostando em coisas que não estão testadas e você não sabe qual é o próximo problema que você vai ter. E aí você tem um problema com os seus clientes. Aí uma coisa para vocês todos, a inovação, ela é boa de se ter, mas ela não pode ser feita de maneira maluca. Você não pode transferir ela para o cliente antes de você saber os limites e contextos que vai afetar a identidade ou então até a autoridade ou prestígio da sua empresa. Com certeza, e até esses dias eu conversando com o Fernando, o nosso gerente de engenharia, eu falei, cara, vamos criar um laboratório em nossas obras para a gente testar coisas rapidamente, entender o que deu certo, aplica, não entender o que não deu certo, tira fora, vamos para o próximo, porque são testes que não custam quase nada, mas que a gente pode trazer alguma solução que no final do dia sejam bem lucrativa para a empresa. E fica dentro de casa. Exatamente. Alguém conhece o termo growth? Alguém já ouviu falar desse termo? É um marketing cheio de palavrinhas, né? Growth, né? Tudo. Growth, gente, é uma palavra que a tradução dela é crescimento. A gente quer crescer, não quer? Nossas empresas. Queremos crescer o nosso lucro, queremos crescer nosso patrimônio, queremos crescer a nossa carreira. E existe uma área de conhecimento que fala sobre growth marketing, ou crescimento de empresas. E é bastante atual isso. E eu diria uma coisa para vocês, que isso parece novo, mas de novo não é, quando a gente trata de ciência. Lá atrás, cientificamente, tinha um cara chamado Descartes. E ele falava, para você encontrar uma solução de algo, você precisa testar várias vezes pequenininho para tentar achar algo, para tentar achar a solução, para você não errar grande. Pô, na vida a gente não faz assim, a gente não testa de pouquinho em pouquinho, namora, depois... Não, esse exemplo é... Mas assim, na vida a gente... É uma brincadeira, gente. Mas não tem várias coisas que a gente testa pequenininho antes de gastar um dinheirão? Antes de comprar na praia, uma casa na praia, vamos passar um fim de semana, ver se a gente gosta lá? Vamos passar 2, depois a gente compra a casa na praia? O que é isso? Isso é teste. E um exemplo prático para vocês, iFood. Vocês conhecem o iFood? Muito bem. Empresa pequena, média ou grande? Grande? Gigante. Maior da América Latina. Entrega muito iFood aqui? Comida? Legal. Vocês sabem qual que é? A gente teve reunido no ano atrasado com o presidente, todos os diretores e vice-presidentes do iFood. Eram 60 pessoas numa sala. Parou todo mundo 3 dias para falar de crescimento. Vocês têm ideia de qual é o problema de crescimento do iFood? Alguém tem ideia? Não? Motociclista. Vocês sabiam que o iFood, que já é gigante, só não cresce mais porque não tem motociclista na praça? E isso eles descobriram através de testes que não adiantava injetar dinheiro, não adiantava dar desconto. O que estava travando a empresa eram os motociclistas que não eram suficientes. E aí, pergunto para vocês, o quanto vocês têm visitado as empresas de vocês para entender qual é o gargalo de crescimento da tua empresa? Será que o gargalo da minha produção de amendoim lá é a indústria que está cuspindo menos amendoim? Será que é a embalagem? Ou será que quando eu vou no Mercado Livre o lance é a logística? Quando eu estou no mercado de agro, será que o meu gargalo é a produção ou escoar a produção? Ou quando eu faço plantação, meu problema é a semente ou é a irrigação? A verdade é que existirão coisas que vão atrapalhar o crescimento. E o foco do empreendedor ou do grande executivo é encontrar quais são esses gargalos e destravar a empresa para que ela cresça. E é isso que a gente faz nas nossas organizações como Mas CEOs. até pegando o teu gancho aí do iFood, você sabe que se ele está com essa dificuldade de crescer,
Agora eles vão abrir o banco, né? Ou já abriram, enfim. Então, em vias de financiar os lojistas que eles atendem através de um banco. Ele tem um banco próprio. Hoje, 20% a Movile, que é a dona do iFood, não sei se vocês conhecem o iFood, ele tem um monte de investidores. 20% do lucro da empresa é advindo do banco interno. Grandes empresas ganham no financiamento. E se tem alguém que ganha dinheiro nesse mundo é banco. Tem banqueiro aqui na sala? Não. Não vou pedir emprego. Tem presidente de banco aqui. Eita, hein? Eu vou pedir um abraço para você. Isso eu preciso. Mas então, mercado de bancário, o banqueiro financeiro é um mercado bom. Valeu esse ponto aqui dos testes, da importância de entender para onde está indo o mercado de inovação para a construção? Pensem em vocês, como é que nós estamos lá. Agora, sabe como é que a gente pensa aqui? Eu vou trocar uma ideia aqui, Renato. Luiz, uma coisa que eu pensei aqui, você falando de logística aí, tá? Eu não sei se você tem acompanhado o movimento da JBS. A JBS, ela comprou nos Estados Unidos algumas empresas que produzem carne a partir de moléculas de proteína. Quê? Tá? Repita. Como é que é? Carne é carne, tem que sangrar, uai. Já comprou algumas empresas nos Estados Unidos que produzem carne a partir da molécula, eles imprimem a carne. E isso já é fato, já é real, você já pode comprar. Inclusive, já tem uma unidade Fabril em São Paulo, que teve um mega investimento lá, já tem uma unidade em uma das marginais, eu só não sei te dizer se é a Tietê ou a Pinheiros, você é mais informado que eu. Então, e já está todo vapor. E por último, acho que na semana passada, a JBS fez mais um movimento que foi comprar a fábrica de proteína vegetal da Unilever, já pensando no futuro além desse que ela já deu. Mas se o mercado dele é carne, por que será que ele compra um negócio que não é carne? Porque provém da proteína e é um próximo passo já pensando no futuro. E por que isso tem a ver com logística? Porque no futuro ela está resolvendo o problema de logística. Porque se ela tem... Imagine você levar um saquinho cheio de molécula de carne para você imprimir em casa, quanto no caminhão ela leva? E se ela tiver que levar o boi inteiro, quanto que ela leva? Olha a diferença. Eu já começo a pensar que numa sacola eu posso levar uns 100 hambúrguer por mês, eu fico feliz. E isso, cara, eu não sei quanto tempo vai demorar. Você acha que tem uma visão até melhor que eu, mas dizem que em breve todo mundo vai imprimir o alimento em casa, vai imprimir a sua roupa em casa, Sim. Vai fazer a impressão de tudo isso em casa. O que você tem para me dizer disso? Eu diria o seguinte, gente, eu vou dar duas percepções. A primeira delas da tecnologia, ser um entusiasta. Ó que legal, quantas coisas a gente diminui e a gente avança. Agora eu vou dar a percepção do CPF. Eu acho que a JBS ela fez um movimento, antes de tudo, inteligente. Daqui a pouco eu vou contar a história da Apple e do iPod, da Sony Music e da Kodak, que ilustra que ela fez um passo à frente de ser humilde e entender que existem oportunidades além do que ela faz hoje. Então, assim, a destruição do meu negócio, a JBS fala, está na minha mão e não na mão dos outros. Eu decido quando ela vai acontecer e quando ela acontecer, o dinheiro vai estar na minha mão ainda. Então, eu acho um movimento inteligente. Pro consumidor, eu sou um early adopter, eu adoto tecnologias com facilidade, rápido, mas também tenho preocupações com as coisas naturais. Eu, Luiz Paulo, tenho tido muita preocupação de não ser uma pessoa, porque como eu adoto muito rápido, de não ser tão viciada na tecnologia. Eu, quando eu viajo com a minha família hoje em dia, apesar de tirar a minha esposa, ela é ótima com fotos, eu nem tanto. Mas às vezes eu gasto mais tempo olhando para ela, para o meu filho, abraçando e beijando meu filho, do que ficar dependendo da tecnologia. Deixa eu tirar uma foto aqui, deixa eu filmar, deixa eu mandar um WhatsApp. Porque para mim o que está cada vez mais raro são as coisas nativas, naturais. A gente vai, por exemplo, no parque no fim de semana, às vezes tem um negócio chamado Slow Kids, que é de ter crianças menos velozes, menos envolvidas na internet. Então, acho bom, mas acho preocupante quando a gente usa isso de maneira desenfreada, vamos dizer assim.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, como negócio, achei ótimo. Como ser humano, tenho preocupações. Eu acho que está na nossa mão também balancear isso. Mas é um caminho que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Todos os nossos negócios serão, de alguma forma, destruídos da forma que eles são hoje. Cabe a nós encontrarmos qual é o próximo passo e assumirmos o próximo passo para que ele esteja na nossa mão, porque senão ele vai ficar na mão de alguém. Digo a vocês, eu vou dar 2 exemplos disso. Posso? Deve. Kodak. Quem que lembra? Kodak fazia o quê? Vocês lembram ou não? Foto, né? Lembra? Filme e tal. A Kodak tinha dentro da sua cadeia de negócios a fábrica de filmes. E era muito importante para os resultados do negócio. Foi levado aos executivos da Kodak a possibilidade de fazer foto digital. A Kodak falou, pelo amor de Deus, qualidade péssima disso. Quem que vai guardar uma foto digital? As pessoas querem imprimir, as pessoas querem álbuns. Negou o negócio dos executivos. Sony foi lá e criou uma maquininha chamada Cybershot. Vocês lembram disso? Quem já teve uma Cybershot, levanta a mão. Você sabe que a molecada hoje está usando a Cybershot de novo. Está né? voltando a Cybershot. O que a máquina digital fez com a Kodak? Arrebentou a Kodak no meio. E a Kodak não aceitou. Então ela não deu o próximo passo. Quer mais um exemplo? Alguém teve iPod na vida por aqui? Legal. Músicas, né? Chovia, nossa, de repente aquele negocinho lá, você colocava várias músicas. A Sony, que arrebentou a Kodak, ela também foi arrebentada. Ela tinha um mercado chamado Sony Music, de discos, de CDs, vinis, fitas cassete. Ela tinha um mercado de música. E aí foi um maluquinho lá e falou assim, ó, eu tenho essa caixinha, olha que incrível essa caixinha. Ela cabe 14 mil CDs. Não é legal? Aí o cara da Sony falou, mas quanto que custa esse negócio aí? $300. Ele falou, meu amigo, 14 mil? Eu vou fazer não sei quantos $1.000. Você vai gastar 300, você quer arrebentar meu negócio? De jeito nenhum. Leva esse negócio embora. Quem que comprou a tecnologia? Apple, iPod. E o que o iPod ou esses novos mercados fizeram com a Sony Music? Acabou. Arrebentou. Então, a gente precisa ficar muito atento com as novas tecnologias porque os nossos produtos substituirão. Ué, pega a BlackBerry também. BlackBerry deteve quantos por cento do mercado? Norte-americano. Ela só sobreviveu muito tempo por causa do vírus. Vou falar outra coisa. Quem que tem relógio de pulso aqui? Levanta a mão aqui, deixa eu ver aqui quantos. Legal. Alguém deixou de usar relógio de pulso nos últimos tempos? Quem que foi o maior inimigo do relógio de pulso? É claro que está voltando agora, tá bom, mas durante um tempo o mercado de relógio de pulso caiu mais de 50%. Não estou falando do fashion, estou falando do cotidiano, porque isso aqui informava a hora. Então o que a gente quer dizer com isso, gente? Cuidado com o próximo passo. Se você não estiver atento, ele vai derrubar você. E como é que eu faço para ver o nosso próximo passo? Sugestão para vocês. Eu, Luiz Paulo, viajo há bastante tempo atrás de novidades. Eu vou, por exemplo, todo janeiro eu vou para Nova York, tem uma feira chamada NRF Show, que é a maior feira de varejo do mundo. Essa feira de varejo vai tudo quanto é gente. Eu conheço, por exemplo, dono de grandes estacionamentos, Tapar, que vai para lá. Tem cara que é do mercado de agronegócio. Mas o que essas pessoas vão ver na feira do varejo? Vão ver as novidades. A feira do varejo tem lá é que nascem as informações de como o consumidor se comporta, quais são as próximas tendências. Então não importa o mercado que você vá, que você participa, vá visitar outras perspectivas, vá olhar outras coisas. Além disso, você foi para o Vale? Não, você vai ainda para o Vale? Não, eu já fui para o Vale como turista, mas como imersão, para entender as empresas. Nós vamos junto, né? Vamos. Tá, então tá bom. Então, por que ir para o Vale é importante? Para entender o que está acontecendo, para ter a perspectiva de lá. Respirar o que está acontecendo, da tecnologia. Porque você pode dizer, né, Luiz, quem vai para a China e para o Vale e volta para o Brasil, você sai do futuro. No primeiro momento você volta desesperado. O passado, né?
Primeiro momento você volta desesperado. Eu não trouxe o vídeo aqui, mas depois eu mostro para vocês do Waymo. Lembrei o nome. O nome do Waymo. O Waymo é o Uber deles que não tem passageiro. Não tem motorista. Não tem passageiro, tem, né? Senão não tem dinheiro. Né? Se pediu o carro, chegou um carro sem ninguém. Sabe qual foi o meu maior problema quando eu pedi esse carro? O que você fazia? Não, eu não sabia como abrir a porta. Porque chegou o carro, legal, mas não tinha maçaneta para puxar, como é que faz? Eu tinha que apertar um botão no celular para abrir uma porta para mim, para eu entrar. Chama Waymo, muito legal. Depois eu mostro os vídeos para vocês. Mas isso foi em Phoenix. E aí a gente vai... E na China? Alguém já foi para a China aqui? 1 lá na frente, 2, né? A gente volta, é diferente, né? Vocês foram buscar fornecedores? Isso aí, trouxeram? Vamos, amigo. Brincadeira. Mas é um mercado bom, né? Diferente. Qual é o seu mercado? Alto-falantes. Maravilha. Eros? Não, qual? Maravilha. E qual o seu? Mercado imobiliário. Eu tive na China algumas vezes e vou dar um exemplo para vocês que se chama Canton Fair. É talvez a feira mais famosa que tem. Ela não é a melhor segmento, mas ela é impressionante. Alguém já foi ao AMB aqui para alguma feira de negócios? É grande? Dá trabalho fazer uma feira? Quanto tempo demora para a gente fazer uma feira do AMB? Tipo, se visitar todos os stands. Dá um número aí para mim, gente. 3 dias, né? Vou contar para vocês. A Canton Fair tem mais ou menos 20 pavilhões no AMB. Dura 3 semanas. A primeira semana é um grupo de mercados, segunda semana outro grupo de mercado e a terceira outro. Como assim? Na primeira semana, por exemplo, é eletrônicos, iluminação e cozinha. Segunda semana é negócio de balança, negócio de imóveis, negócio de tecnologia. Agora, vocês imaginam como é que eu visito em uma semana 20 pavilhões no AMB? É uma loucura. Aquilo é um mundo de gente, vai o mundo inteiro para lá. Eles estão na 140ª, já estamos fechando aqui. Não. Estamos na 140ª já edição. Acontece todo abril e outubro. Luiz, o que você foi fazer lá? Encontrar coisas novas. Ver coisas novas. Provocação do dia para vocês. Vocês precisam se colocar à disposição de enxergar novos mercados. Não adianta só olhar o seu mercado. Não adianta visitar a sua feira do seu mercado. Vá visitar a feira de um outro mercado. Vá numa feira da APAS, que é de supermercadista. Vá numa feira de logística. Vá visitar um evento de uma área diferente. Porque o mundo está andando muito rápido. E se a gente fizer a mesma coisa todos os dias, provavelmente a gente vai ficar atrapalhado. Então, assim, não é colocar medo, é dizer para vocês, existe uma grande oportunidade. Talvez você vai ter uma visão míope do que está acontecendo à sua volta, né? Quando você fala, visite outras feiras de outros mercados, de outras atividades diferentes da sua, vamos trazer o exemplo do próprio Ozempic aqui. Né? Esse exemplo é bom demais. Ozempic, se você é do mercado farmacêutico, obviamente impactou muito no seu mercado, mas ele impactou na cadeia de fast food nos Estados Unidos, diminuiu o faturamento do McDonald's no ano passado, efeito Ozempic. Diminuiu a venda do supermercado, da sede do supermercado, tudo efeito Ozempic. Diminuiu, aumentou as clínicas de estética por conta do efeito Ozempic na face, no corpo das pessoas. As pessoas emagrecem muito rápido e precisam de tratar com a consequência do emagrecimento muito rápido. Roupa, diminuiu o tamanho das roupas, enfim, impacta um monte de coisa, porque hoje tudo é cruzado. Se você ficar focado só no teu negócio, você não está vendo o que um efeito de algo pode ocasionar. E quando você entender, você vai ser surpreendido. Né? E para não ser surpreendido, sabe qual que é o nome disso que a gente aumenta? Não é diploma. Olha, eu trabalho com educação há muito tempo, mas tem um negócio que é muito importante além do conhecimento. Chama-se repertório. Ampliação de repertório. Por que aquela pessoa é tão gostosa de conversar com aquela pessoa?
porque ela provavelmente tem informações e repertório. Qualquer coisa que a gente converse com ela, ela participa. É divertido, é enriquecedor, mata a sede. Então, cuidar do repertório é cuidar de si mesmo, do próprio negócio e das coisas da sua empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente poderia assim, é só o primeiro desse encontro, né? A gente até tinha programado um monte de coisa para falar. Você programou falar da China, fala da China aí. Ele quer que eu fale da China. Não, assim, deixa eu falar da Canton Fair. Rapidamente dizendo, a China, tem gente que fala assim, a China é a gente entra naquele lance da política, é um país comunista, etc e tal. Eu vou me abster, e até porque é uma coisa que eu não falo muito de política e religião, mas vou dizer, dizem que a China é um país banana, amarelo por fora e branco por dentro. O que eu vi na China nesses últimos anos, gente, é um mercado pungente, assim, não é muita gente trabalhando, gerando muita riqueza. Tipo assim, 11 horas, chegava 10, 11 horas da noite, uma portinha atrás da outra, colocando caixa para ir embora, produzindo. A China nos anos 90, gente, ela era uma empresa que ela tinha muita gente para trabalhar. Então ela falou assim, manda para cá que eu produzo para você. Você me ensina, eu produzo para você. No segundo momento, a China tinha a principal sala da China, chamava sala de cópia. Você levava um material lá, o pessoal copiava, fazia igual e produzia mais barato. A terceira onda da China olha, tudo aquilo que você vem produzindo aqui, Nike, eu pensei num tênis novo, o que você acha desse? Ela começou a oferecer. Hoje a China tem ponta de tecnologia e começa a puxar uma série de soluções. A gente vê tecnologia embarcada nos carros que chegam de uma maneira mais barata. Então, qual que é o ponto da China, no fim das contas? Eles levaram 30, 40 anos para aprender a serem produtivos, aprenderem com o melhor repertório daqueles que consumiam deles lá, e hoje eles puxam a tecnologia. Também o governo tem a questão do incentivo e também empurra. A gente falou até daquela questão, se você puder falar. Na verdade, assim, o governo chinês ele tem como meta até 2030 se tornar a maior potência tecnológica de inovação do mundo, né? E isso de fato é um plano de governo e eles estão firmes nesse propósito, né? Foi o tempo que a gente falava, isso aí é meio chinês, isso aí não funciona. E assim, quando se fala, porque lá o governo chinês ele é comunista. Comunista quem, cara pálida? Então, eles querem dinheiro. Dizem não, isso é verdadeiro, né? Que o governo lá ele só interfere a partir do momento que a empresa chega ao faturamento de $1 bi. Imagina isso. Aí sim ela pede uma cadeira no conselho da empresa para entender qual o direcionamento que ela vai. Porque quando ela atinge um tamanho desse, obviamente, ela pode mudar os rumos de alguma coisa e ela quer entender esse movimento. Agora, em que sentido talvez seja comunista? Na educação, em outros pontos que não vale a pena aqui a gente entrar nesse mérito, né? O empresário lá está feliz. Exatamente. O trabalhador está feliz. A gente aqui sofre muito mais por conta de tudo que a gente é obrigado a passar aqui, em termos de leis trabalhistas, impostos e tudo isso, do que lá, né? Eu acho que lá o livre comércio realmente funciona. Né? Não, é pungente, é assustador o comércio de lá. Bom, vocês, por exemplo, se tivesse a lei no Brasil, todo mundo aqui tinha uma cadeira, né? Acima de $1 bilhão. Todo mundo, né? Não? Mas olha, gente, eu queria encaminhar esse final dessa nossa conversa. A gente tinha uma programação de falar 1 hora e pouco. Não quero tomar a noite de vocês. Acho que tem muita coisa para a gente conversar e conhecer. Eu diria para vocês que 40% da qualidade de um evento está antes do palco. Então, conhecer pessoas, trocar ideias, fazer amizades, trocar de negócio é uma grande vantagem. Então, para a gente ter esse momento de qualidade aqui que vocês estão proporcionando para a gente, eu vou encaminhar um fechamento aqui. Eu tenho algumas boas lembranças para a gente não sair daqui sem lembrar do que a gente precisa. Pode ser? Claro. Então, tá bom. Pessoal, nós falamos aqui algumas coisas importantes. Primeira delas,
inteligência artificial não é uma coisa do outro mundo. Ela se tornou possível porque ela ficou barata. Fez sentido isso para vocês? Segunda coisa importante, inteligência artificial é sobre produtividade. Como é que ser mais produtivo ou mais eficiente? Outra coisa importante da inteligência artificial é que vocês podem começar hoje. Não precisa esperar amanhã, não é coisa do futuro e não é tão complicado. Se a gente esperar muito tempo, a gente vai ficar atrasado. Segundo ponto, a evolução do seu mercado pode estar em outro mercado. Visitar outros mercados, conversar com outras pessoas, visitar outros países, pode ser muito importante para vocês anteciparem tendências do seu mercado, aumentando o repertório do seu mercado. Terceiro ponto, toda empresa ela é o reflexo do líder. A responsabilidade de puxar a corda da nossa empresa para que ela seja uma empresa vencedora, sustentável, honesta, vencedora principalmente, depende dos empreendedores. Sejam protagonistas disso, não terceirizem isso. Nós somos um exemplo disso tudo. Então, para que a nossa empresa cresça, a gente deve ter atitude e buscar novas informações. Não deu tempo de falar, eu ia falar dos seus clubes, mas só dizer um recado importante para vocês, gente. Vendas salvam empresas em tempos ruins e vendas alavancam empresas em tempos bons. Talvez isso vire uma conversa de um outro momento, mas dizer para vocês assim, vendas hoje em dia, assim como a inteligência artificial, ela é tecnologia, ela é processo, ela é gente e ela é tudo isso junto. É um sistema para fazer as nossas empresas andarem. Se vocês às vezes tiverem alguma dificuldade com isso, eu tenho um vizinho, eu tenho um concorrente, tem um preço menor que o meu e vende mais que eu, tem jeito de resolver isso. Depois a gente fala, em outro momento, falar dos seus clubes, numa outra oportunidade, todos são convidados. E para fechar a minha visão e te deixar a palavra final, eu, Luiz Paulo, diria a vocês que no fim das contas, tudo na vida empresarial, tecnológica é sobre gente. Todo CNPJ tem CPFs por trás. Todo CNPJ vende ou para CPFs ou algum CPF representa a empresa que vai comprar de vocês. Por mais que a gente fale de tecnologia e ela é importante e necessária, não deixem de ser pessoas, não deixem de olhar pelas suas pessoas. Mas, Luiz, eu não sou tão bom com pessoas, eu não tenho às vezes paciência. Então tem alguém na sua empresa que cuide de pessoas, porque essas sim são as principais engrenagens da sua organização. Eu falo isso não como um orador ou como professor, eu falo isso com experiência própria. Por alguns anos, eu tenho aprendido que não adianta a gente carregar a capa de super-homem e de super-mulher. Ter pessoas melhores que a gente nas nossas empresas é o que faz elas decolarem. O que nós temos que ser como empreendedores é inspiradores, dar o exemplo e dar o espaço para que essas pessoas que são melhores que a gente tecnicamente brilhem. Por fim, agradecer a casa, agradecer a oportunidade de trocar essa ideia prudente. É uma casa que eu tenho muito amor e dizer, lembrando sempre que é daqui para o mundo, que esse espaço que você traz para todos é um espaço necessário de discussão de futuro para que Prudente continue listando como uma grande capital, uma grande área importante para o mundo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você e que seja uma vida longa para a Next Talk e para a Mapei Funado. Obrigado. Bom, Luiz, eu que agradeço a tua presença. Com certeza você abrilhantou aqui a nossa primeira edição. Dizer que foi um bate-papo muito agradável, muito enriquecedor, que trouxe muito repertório para mim e imagino que para todos que estão aqui. Realmente, eu acho que o grande segredo de um líder, de um empreendedor, do empresário, é entender o que ele é bom, ele de fato fazer, melhorar e acelerar para que isso cada vez fique melhor e entender as limitações, para daí sim ele colocar alguém do lado dele
para poder suprir essas limitações. Que eu acho que aí vai fazer essa liderança ser diferente, ela ser inspiradora, ela realmente fazer os negócios os seus, andar para frente. E buscar repertório sempre. Eu sou favorável a isso. Vou aceitar o convite que você me fez, vamos conversar a respeito. Eu acho que você tem que sim conhecer, você tem que viajar. Mesmo quando você está viajando a turismo, fica com a antena ligada, vê o que está acontecendo, vá visitar coisas que te chamem a atenção, porque com certeza você vai trazer mais repertório para o seu dia a dia, para o seu negócio, enfim. É isso, gente. Agradecer a todos, muito obrigado pela presença e vamos já pensar para o próximo, vamos pensar, e você está sempre convidado para estar aqui com a gente. Eu sou que nem ele, convidou, eu venho. Lembrar que hoje nós ainda temos um espaço para todos trocarem ideias aqui. Sim, vai ter network, vai ter pizza, vai ter cerveja, vai ter bebida. Agora a gente não vai embora mesmo? Não, agora nós vamos ficar aqui até de madrugada. Senhoras e senhores, Renato Neto.